Amém? Glória a Deus. Primeiramente, então, aqui do meu lado esquerdo, tem alguém nos visitando pela primeira ou segunda vez? Amém? Glória a Deus. Temos uma mão, duas mãos, três. Glória a Deus. Mais mãos aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Todos vocês sintam-se em casa, vocês fazem parte dessa família. Vocês que levantaram a mão, vocês podem estar indo lá para trás ali. A Márcia vai estar atendendo vocês. Vocês vão estar ganhando mimo. Todos vocês que levantaram as mãos, posso te dizer ali para trás, ali com o Derli. Amém? Glória a Deus. Aqui do meu lado direito, aqui, tem alguém nos visitando pela primeira, segunda vez? Amém, glória a Deus. Temos uma mão. Mais gente? Amém, glória a Deus. Sintam-se em casa, glória a Deus pela vida de vocês. Vocês também, da mesma forma, vocês podem estar dirigindo. Só levantar a mão. Amém, então, permanecer com a mão levantada. Amém. Então, você que está nos visitando pela primeira vez, permaneça com a sua mão levantada, que você vai estar recebendo um mimo da Igreja Batista. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Então, pela primeira vez, uma das primeiras vezes aqui ministrando, né? Estava acostumado em fazer a oferta. Mas hoje a gente se sente como um líder em treinamento ministrando pela primeira vez. E é aquela mesma sensação, aquele mesmo frio na barriga. Glória a Deus por isso. Nós vamos compartilhar hoje sobre os frutos do Espírito. Esse é o tema da palavra. E eu queria falar sobre Gálatas 5, 22 ao 23. Eu gostaria que eles projetassem lá na frente. Glória a Deus. Então, até eles projetarem ali, eu vou estar compartilhando o que são esses frutos do Espírito. Sabe, é bem interessante porque não é baseado em algo dos nossos sentimentos apenas ou da nossa alma. Sabe, é algo que provém do Senhor. Sabe, os frutos do Espírito não tem a ver como foi nosso dia ou como está a nossa vida. Aí, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Próximo slide. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe? É muito interessante isso. Sabe? Essa palavra eu sempre escutei desde quando eu cheguei aqui na Batista. Os primeiros líderes que eu tive, eles sempre falaram muito sobre isso. Né? Porque a gente sempre teve aquela história de que, e é uma verdade, né, de que a verdadeira alegria está em Jesus. Mas muitas vezes você pode olhar, talvez ao seu redor, e vai encontrar um irmão seu que não se encontra tão feliz, não se encontra tão alegre. Mas o irmão vem na igreja, ele nasceu de novo. O que acontece? Por que isso? Sabe? Existe um vazio dentro de cada um de nós. E esse vazio, ele é infinito. E ele só pode ser preenchido com um Deus infinito também. Sabe? E esse vazio, ele é preenchido pelo Espírito Santo. E através do Espírito Santo, então, vai vir os frutos do Espírito. Sabe? Então, esses frutos que eu falei aqui, se puder deixar projetado ali, o livro de Gálatas, não se trata de emoções apenas, mas se trata de algo maior, que vem lá do nosso interior, sabe? Lá do nosso espírito. E ali vai falar que não tem a ver com a nossa situação atual. Sabe? Em meio ao caos, a paz pode reinar dentro de você, a alegria pode reinar dentro de você. Porque não depende da situação, não depende de circunstância, sabe? Por exemplo, hoje eu tive um dia ruim, e não foi o caso. Hoje meu dia foi ótimo, a gente acabou de sair da On Fire, então foi poderoso demais. Nós acabamos de sair da On Fire e foi muito poderoso. Sabe, nós poderíamos reclamar de ontem até hoje. De fome, dor no estômago, outros com dor de cabeça. Sabe, pode acontecer. Mas não, eu encontrava ali todos alegres. Mas por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito. Mas mesmo diante da circunstância, mesmo diante da situação, sabe? Então os frutos do Espírito, eles devem se manifestar em nós.
mas ele só vai se manifestar quando nós sermos ou quando nós estamos cheios do Espírito Santo, sabe? Então é muito interessante todas essas coisas, porque você pode viver uma vida feliz ou uma vida triste, mas quem escolhe é você. Se você for cheio do Espírito Santo, vai vir a circunstância da mesma forma. Vai vir, Jesus passou por tribulações, ele disse que nós passaríamos por isso. Mas o que muda é a forma como nós vamos ver as coisas, como nós vamos ver o mundo, sabe? Ou você vê uma oportunidade de crescer e não perde a sua paz, ou você vai perder a sua paz, vai perder a alegria também, sabe? E o Espírito Santo, ele vem, faz morada dentro de nós, e ele vem como, por exemplo, um conjunto de frutos, que são parecidos com sentimentos. Vocês podem deixar projetado ali o livro de Gálatas 5, 22 e 23, pessoal. Pode ser o 22, tá? Então, esses frutos, eles vão se manifestar. E o primeiro sinal desse fruto é a vida de Deus. É o sinal da vida de Deus. Sabe, ali no livro de Atos 2,14, assim que puderem compartilhar, vai ser muito importante também, colocar ali no projetor. Então, como eu posso dizer, são sinais de que Jesus se manifestaria dentro de nós, nas nossas vidas. Aí, beleza, pessoal. Então se levantou Pedro, com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os neste termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Muito interessante essa palavra, porque se a gente for olhar, quem era Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo? Será que Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele faria isso? Ele falaria com tanta sabedoria, ousadia e certeza, sabe? Conhecendo o tipo de homem que Pedro era, e a partir do momento que ele foi cheio do Espírito, o que ele se tornou? Você pode viver tudo isso que Pedro viveu, sabe? Olha, em meio à situação que o Rio Grande do Sul se encontrou, muitos de nós também, sabe? Passaram por todas essas enchentes, ou tiveram algum parente, algum familiar, mas isso não é um motivo para nós pararmos, para nós desistirmos, mas é motivo para nós querer continuar crescendo e avançando. Por quê? Porque isso não muda quem nós somos. A nossa realidade é uma nova realidade em Cristo. Todas as coisas se fizeram novas, sabe? Então ali começa a se manifestar a ousadia do apóstolo Pedro. As características de Cristo, sabe? A alegria, a paz, o domínio próprio, entre outros. Sabe? Fará parte de você. Todos os momentos, você nunca mais será a mesma pessoa, pois algo mudou dentro de você. Sabe? Às vezes nós temos um problema que não conseguimos deixar de ser pessoas bravas. Ou temos um pecado que nós não conseguimos vencer. E aí, muitas vezes a gente diz: Deus, me ajuda a vencer esse pecado. Deus, me ajuda a deixar de ser dessa forma. Deus, me ajuda a deixar de ser triste. Sabe? A palavra de Deus diz que nós pedimos da maneira errada. Sabe? Então, se você quer vencer um pecado, não é mais fácil pedir domínio próprio? Sabe? Não é mais fácil, se você quer ser feliz, não dizer: Deus, eu não quero ser mais triste. Mas pede a verdadeira alegria, a alegria do Senhor. Então, Cristo veio com todas essas coisas e nos trouxe, isso veio morar dentro de nós, sabe? Ele pode nos preencher todos os dias. Agora nós somos completos. O mundo, eles esperam algo de nós, porque eles sabem, de certa forma, porque eles sabem que nós podemos ser realmente. Então esse sinal da vida de Deus vai nos levar a viver grandes coisas. Você não quer alcançar sua família, seus amigos, seus parentes, sabe? Seus colegas de trabalho. Talvez você não vai falar de Jesus para eles, em alguns momentos. Mas os frutos do Espírito vão se manifestar. Sabe? Você vai amar uma pessoa sem falar de Jesus.
simplesmente pela forma de tratar ela. Você nunca vai precisar, em algum momento, dizer eu te amo. Por quê? Porque você vai tratar a pessoa com amor. E ali a pessoa vai enxergar Cristo em você. Sabe? O segundo ponto também é muito legal. Também porque 11, 26, 11, 25 e 26. Pode passar para o 26. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Sabe, é muito legal isso tudo, porque ser chamado de cristão é dizer que nós somos pequenos cristos. A igreja de Atos, eles alcançavam as pessoas nem sempre falando sobre Jesus, mas agindo como Jesus. Isso nos facilita as coisas, não é para ser algo difícil. A graça veio e nos deixou um novo padrão de vida, sabe? Onde não podia pensar, antes na lei, nós não poderíamos matar uma pessoa. Agora nós não podemos pensar em matar uma pessoa. A graça veio e botou, como eu posso dizer, um padrão maior. Mas Deus nunca faz algo e nos deixa na mão. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós também. E nos capacita a viver grandes coisas. Então, nós sermos referência para essa geração, vai passar por nós sermos parecidos com Cristo. Mas então nós seremos cheios do Espírito Santo e uma nova unção. Por quê? Quem é cheio do Espírito Santo tem unção. É uma consequência. Você vai ter os frutos do Espírito, você vai se tornar parecido com Cristo cada vez mais. Sabe, essa é uma ministração, parece meio clichê, que todo mundo já ouviu, sabe? Mas me lembro muito de umas palavras que o pastor Aloysio compartilha, e ele é muito criticado por compartilhar a mesma coisa, sabe? Mas é porque tem coisas que importam tanto, que precisam ser renovadas todos os dias em nós, sabe? É importante nós sermos cheios do Espírito. Entende? Então, você receberá uma unção, e agora também você será ouvido e visto, sabe? Mas não a pessoa sua em si, mas Cristo, sabe? Antes você não conseguiria falar de Jesus para as pessoas, mas agora você pode. Agora você vai conseguir falar e ser ouvido e ter uma importância na vida da pessoa, porque ela vai olhar para você e enxergar Cristo. Talvez esse vai ser um dos maiores desafios nossos, mas quando somos cheios de Deus, isso tudo se torna algo simples, algo natural, sabe? Eu tenho um testemunho, eu estava contando ontem na On Fire, sobre o João Marcelo, sabe? Nós estávamos no intervalo lá onde nós trabalhávamos, lá na Venâncio, e ele veio para cá, para Batista, ele foi evangelizado, através de uma situação muito simples, que nós estávamos falando da palavra, com outros cristãos, de outra igreja, e aí ele se interessou, ele já era de um ministério, mas ele estava afastado por um período, por um tempo, né? E aí então, foi o simples fato de nós entrarmos num assunto que houve discordância de outros, e ele ficou curioso e começou a perguntar sobre a palavra, testando nós, e acabou que ele veio no encontro com Deus, começou a ir na célula, virou líder, e hoje ele é líder de célula. A família dele foi alcançada, a família da mulher dele foi alcançada, sabe? Por uma atitude simples ali, de nós simplesmente agindo naturalmente, como deve ser, sabe? Brincando, sendo feliz, falando de Jesus, mas não deixando de ser nós mesmos também, sabe? Porque Deus não veio para nos transformar em robôs, Jesus não veio para isso, mas veio para nos transformar a ponto de sermos parecidos com Ele, sem deixarmos de ser nós mesmos, sabe? Essa é a verdadeira felicidade. Ele coloca tudo que nós precisamos dentro de nós para a obra, para o ministério dele, sabe? E essa On Fire que aconteceu nesse final de semana marcou nós muito, sabe? Porque nós fomos
de certa forma, conhecer uma maneira muito mais profunda a graça. Uma maneira muito mais profunda. Porque a graça, muitas vezes, pelas pessoas, é tratado como algo bobo, sabe? Algo simples. A graça é simples, realmente. Mas a graça, ela não é banal. Alguém pagou um preço, alguém morreu para que houvesse essa graça, sabe? E a graça, ela vai muito além de tudo que nós podemos imaginar. Porque ela nos dá um padrão maior, mas ela nos capacita ainda mais, sabe? Então, por isso nós podemos viver uma vida com boas colheitas, com bons frutos, porque o Senhor nunca vai nos levar a colher frutos ruins, sabe? A gente aprende com nossos erros, mas não é o Senhor que nos leva aos nossos erros, são escolhas nossas. Mas mesmo assim, diante de tudo, Ele vem e nos ergue e nos ensina, sabe? Uma frase eu escutei uma vez de um missionário que ele falou que Deus é um artista. Ele não coloca problemas na nossa vida. Quem cria é nós mesmos. As nossas escolhas, sabe? Os nossos pensamentos errados, as nossas opiniões erradas, nós colocamos os problemas muitas vezes na nossa vida, ou até o inferno. Mas Jesus não coloca problema, mas Ele usa esse problema então para nos fazer crescer, para nos amadurecer, sabe? Por que Deus vai precisar botar um problema na nossa vida? Se já tem o inferno querendo nos derrubar, nós mesmos se deixar, por nós mesmos nós já nos derrubamos. Então isso é algo simples, né? Então que nós possamos viver e desfrutar do melhor, sabe? Ganhar almas, alcançar pessoas por meio do Espírito Santo, sabe? Muitas vezes nós queremos alcançar as pessoas usando bons argumentos, sabe? Teológicos ou com boas respostas, mas em muitos momentos eles não esperam isso da gente. Eles esperam que nós simplesmente sejamos nós mesmos, só que com as características de Cristo. Glória a Deus, sabe? E essas pessoas então que ganham almas, que se tornaram ganhadoras de almas, que são referência para essa geração, eles fazem tudo para o Senhor por um motivo. E a gente estava compartilhando isso também na On-Fire, sabe? Você tem uma meta, você tem um porquê de fazer a obra de Deus. Tem aquela razão que nós sabemos que nós somos amados, que Ele nos amou primeiro, que é uma boa motivação, mas é também porque tem um reino nos esperando, porque tem um reino que é para todos aqueles que servem a Deus e são fiéis ao Senhor, sabe? Essa é a nossa motivação. O Senhor não nos largaria sem um alvo, sem objetivo, sabe? Paulo, ele falou, antes de morrer, que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, porque ele tinha um motivo para fazer aquilo. Ele tinha uma motivação. E ele disse, eu sou devedor. Mas quem se sente devedor? Quem se sente devedor é aquela pessoa que sabe que foi muito abençoada, foi muito amada. Ou seja, no nosso contexto, nós fomos salvos, nós fomos curados, nós fomos transformados, continuamos ainda sendo transformados. Então que nós possamos tomar posse dessa palavra, posse dessas verdades que a palavra de Deus afirma. Sabe, quando você é referência para essa geração, como eu disse antes, você vai ser ouvido, pessoas virão atrás de você. Teve uma ministração durante a manhã que me marcou muito. O ministrante falou que seria até chato você, em alguns momentos, se parecer com Cristo, porque por onde você ia, a pessoa ia seguindo você. Sabe aquele colega legal da escola que tem um colega chato que onde ele vai onde atrás? Não sei se vocês já passaram por isso. Eu vou num lugar e o cara vai de atrás, mas o que ele tem comigo? O que eu tenho com ele? Sabe? Pois é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. É você ganhar vidas, sabe como? Automaticamente, por causa do Espírito que está dentro de você, que vai atrair essas pessoas.
não é porque você é um gênio da palavra de Deus, ou porque você é um bom profissional, ou porque você tem um bom comportamento. Comportamento é natural, é cheio do Espírito, vai ter um bom comportamento. Quem quer mudar, pede os frutos do Espírito, é simples também, sabe? Então creia no Senhor. Nós estávamos compartilhando também que Deus é muito mais do que nós imaginamos. Os frutos do Espírito, sabe, ser referência para essa geração, sinal da vida de Deus. Os tópicos que eu falei até agora é algo natural, vai fluir de nós, mas Deus, Ele tem muito mais. Uma vez nós tivemos uma experiência de ver a própria natureza se manifestando na presença de Deus, sabe? Não eram as pessoas mais, era a natureza. Deus é muito mais do que nós podemos imaginar. Hoje nós conhecemos o Deus dos cristãos, mas o Deus dos cristãos é o Criador do universo, é o Criador dos céus e da terra. Ele é mais do que nós imaginamos, sabe? Nós falamos de transformação, falamos de reino, que é top, é poderoso demais a graça e o amor de Deus. Mas Ele criou tudo. Eu estava compartilhando ali sobre um filósofo brasileiro. Todo mundo começou a rir, sabe? Porque para alguns é filósofo, outros não. Eu não conheci muito ele, nem sei direito quem ele é. Mas ele falou uma frase, o nome desse homem era Enéas. Sabe? Perguntaram se ele era cristão, se ele acreditava em Deus, sabe? Ou se ele era ateu. Ele ficou apavorado, num gritando: como eu posso ser ateu? A criação mostra que Deus existe. Tudo que existe é a prova da existência de Deus, sabe? A matemática da criação, a perfeição das coisas, sabe? Os números, tudo é prova da existência de Deus. É impossível um ateu ou qualquer outra pessoa querer dizer que Deus não existe. É impossível. Deus prova a existência dele com a criação. Então, se você tinha alguma dúvida, é só olhar para o lado do seu irmão e você vai saber que Deus existe, sabe? E agora, se você tem a dúvida de que Cristo existe, agora você pode olhar para o seu irmão também. Sabe por quê? Existem os frutos, existe Cristo dentro de nós. Sabe, então, basta você crer. Você já nasceu com fé. Você nasceu com fé. Você apenas pode escolher onde você vai depositar ela. Você vai depositar em coisas naturais ou no Senhor, sabe? Mas quando você deposita no Senhor a sua fé, você vai receber um novo nível de fé, sabe? Uma fé para você crescer no Senhor. Isso vai mudar a sua vida, sabe? Agora você não tem a fé apenas para ser salvo, mas você vai ter uma fé que vai levar você a viver novos níveis, a ser cheio do Espírito Santo, a levar outras pessoas através da sua vida a serem cheias do Espírito. Então creia no Senhor, sabe? Tudo que vai acontecer é pela fé, não é pelo seu grande conhecimento. Lógico que o seu conhecimento da palavra, você ouvir a palavra vai gerar fé dentro de você. Desde que a palavra não seja um conhecimento especialmente seu, mas seja do Senhor, sabe? Então creia nele, ele vai fazer grandes coisas. Ele tem um plano, ele tem um propósito para a sua vida. Vai muito além de ser membro de uma célula. Se você é líder de célula, vai muito além de você liderar uma célula, sabe? Talvez, muitas vezes nós nos fechamos quando falamos de propósito. Mas nosso crescimento, a manifestação dos frutos do Espírito, eles vão vir no momento que é necessário, assim como a unção, sabe? Se eu estou tranquilo, para que eu vou ter que ter paciência se ninguém está me incomodando? A paciência, o fruto do Espírito vai ser necessário quando alguém vier me incomodar, sabe? O domínio próprio também, a alegria deve estar presente em todos os momentos, sabe? A unção também. Vocês já pediram para ser usado por Deus? Eu acredito que quase todo mundo aqui. Mas que momento você vai ser usado por Ele? Quando Ele quiser, lógico, mas é quando você estiver envolvido na obra. Imagina, eu não quero fazer nada para o Senhor, mas eu quero que Deus me use. Mas como que Ele vai usar? Eu quero saber jogar futebol, mas eu nunca entro em campo. Nunca quero entrar em campo para jogar futebol.
vou dizer que nem uma embaixadinha você vai saber fazer. Por quê? Não tem hábito, sabe? Mas em questão de propósito, como eu falei antes, o que vai acontecer? Eu lembro quando eu comecei aqui na Batista, quando eu comecei a vir, eu ia numa célula, daqui a pouco me convidaram para fazer teatro, e daqui a pouco nós estávamos fazendo evangelismo na rua, era algo tão simples, parecia ser tão bobo para alguns, e nós ia orar no teatro, e aí nós ficava com vergonha de orar, e o líder do teatro, que era mais novo que nós, gurizinho de 12, 13 anos, e a gente com 16 anos, era muito engraçado, ele ora, pressão, sabe? E essa pressão fez eu estar aqui hoje, fez muitos de vocês estarem aqui hoje, sabe? Então a pressão vai gerar crescimento em nós, sabe? Os frutos do Espírito vão se manifestar da mesma forma, sabe? A coragem, sabe? A ousadia, mesmo diante do medo. Eu trabalhei em uma empresa, algum tempo atrás, que eu precisava subir um lugar muito alto, na escada, ou com guincho, ou com caminhão muque. E eu vou dizer para vocês, tenho muito medo de altura. Eu tenho muito medo de altura. Mas ali foi o momento que a minha coragem teve que se manifestar mesmo diante do medo. Foi o quê? Eu tinha que subir. Uma vez a gente subiu quase 15 metros de altura. E era apavorante. Ainda mais para quem tem medo de altura. E aí um cara falou para mim que... Como é que ele falou? Deixa de ser medroso. Eu olhei, mas eu sou mais corajoso que tu, porque eu tô aqui em cima com medo. Tu tá aí porque é algo natural para ti, sabe? Então a coragem nem sempre é a ausência do medo. Mas a coragem é tu enfrentar teus medos, teus desafios. Isso é o que tranca muitas vezes nós de avançar. O Espírito Santo, ele quer nos capacitar para nós agir mesmo contra a nossa alma, sabe? Os frutos do Espírito é a luz do Espírito Santo. Então, tudo isso que eu falei, bondade, fidelidade, mansidão, humildade, domínio próprio, todas essas coisas refletindo e dando uma nova direção à nossa alma, sabe? Para nós não vivermos como nós vivíamos antes, ou como o velho homem vivia, a viver uma nova natureza, que vai nos levar a ter grandes colheitas. Das colheitas vai nos levar a afetar a nossa vida, mas vai afetar a vida dos nossos irmãos, sabe? Muito interessante falar sobre unidade também, porque quando falamos sobre unidade, nós falamos dos frutos do Espírito. Por quê? Porque é difícil, é chato conviver com uma pessoa que não tem os frutos do Espírito. A pessoa vai quebrar a unidade. Por quê? Porque ela não é humilde, ela não é mansa, não tem domínio próprio, sabe? Então, os frutos do Espírito é necessário para a humildade também. E isso é o que vai levar nós a crescer. É como uma bola de neve. Lá no alto, ela vai descendo até poder virar até uma avalanche, sabe? Uma decisão que você toma hoje pode te levar a um caminho completamente diferente. Uma decisão que você tem em Cristo vai levar você a um caminho completamente diferente, sabe? Uma palavra que você fala pode mudar a vida de uma pessoa, sabe? Uma pessoa que você traz no encontro com Deus, que você fala do amor de Jesus, você talvez não vai apenas mudar a vida dela, mas vai mudar a vida de uma família inteira, de uma geração inteira. Então, se for parar para ver bem, vale a pena pagar um preço por algo, sabe? Porque o reino de Deus, o reino dos céus, ele é feito de um preço, ou não? O reino dos céus é feito de um preço. A palavra de Deus diz que não é todo aquele que dizer Senhor, Senhor, vai entrar no meu reino, sabe? Mas é aquele que tomar a cruz e seguir o Senhor. Aquele que tomar a cruz e seguir o Senhor. Esse vai entrar, sabe? Aquele que serve ao Senhor, aquele que vive no propósito de Deus. Tem uma história muito legal de 3 pessoas. Um médico, um pastor e uma senhora, mãe de família. E um dia chegaram diante de Deus, cada um apresentou suas obras.
o advogado chegou todo orgulhoso. Porque ele era advogado, tinha se formado numa grande profissão, tinha resolvido muitos casos de justiça, tudo mais ali, né? E ali, o Senhor olhou ali e as obras dele se queimou. Porque não eram obras reais, porque não era o propósito dele. Não era o propósito. Foi como se ele tivesse vivido a vida dele inteira perdida, mesmo sendo cristão. Sabe? Mas ele foi salvo. E a salvação é pela fé, pela graça. Daí a outra pessoa era um pastor e ele descobriu que ele era médico também. E ali também foi tudo perdido, sabe? E aí daqui a pouco chegou uma senhora, chegou para o Senhor e disse que ela não tinha feito nada. Ela só tinha criado os 3 filhos dela. E aí a gente viu que os filhos dela tinham feito algo grandioso para o Senhor. Um tinha alcançado milhões de pessoas, outro tinha virado prefeito de uma cidade, outro tinha virado um servente de obra. E ela criou muito bem os filhos dela. E ela recebeu o galardão ali, porque ela cumpriu o propósito que ela nasceu, sabe? Ela ganhou o mesmo galardão que daqui a pouco o apóstolo Paulo, sabe? Porque a recompensa não é pela quantidade que foi feito, mas é por cumprir a missão. Não é pelo quanto foi feito, sabe? Quem cumpriu a missão, não se assuste daqui a pouco se você se encontrar lado a lado com Paulo, na mesma posição, na mesma altura que ele. Se você cumprir sua missão, mesmo que seja muito mais fácil que a dele, não se assustem se você estiver lado a lado com ele. Porque o objetivo não é o quanto você faz, mas cumprir a missão que Deus te deu, sabe? Cada um de nós recebeu uma missão, sabe? E essa missão, ou a missão, ela é feita de vários objetivos. Por exemplo, nós temos uma visão de conectar pessoas, conectar gerações. Mas para conectar gerações, temos que fazer coisas. Evangelizar, pregar o evangelho, falar da palavra de Deus, até que as gerações sejam conectadas, as pessoas sejam conectadas umas nas outras. E é o Espírito Santo que conecta também, sabe? É muito fácil ver uma vida de igreja também, quando nós temos os frutos do Espírito. Não é fácil conviver com o irmão cheio do Espírito. É muito simples, sabe? Mas o Espírito Santo veio não apenas para nós convivermos dentro da igreja. Isso, de certa forma, torna fácil. Nós precisamos ter uma vida social também. Senão, quem nós vamos alcançar? Sabe, eu tinha um amigo meu, que ele queria ganhar todo mundo, mas a vida social dele era só a igreja. Sabe, não tem nada de errado isso. Mas ele precisa buscar alcançar outras pessoas. Até um certo ponto que ele consegue influenciar. Lógico, né? Nós precisamos influenciar também. Mas então, creia no propósito de Deus. Creia que você foi chamado para fazer grandes coisas. Aprendi com um líder. Algo muito interessante. E até numa reunião, o pessoal estava comentando que tudo que ele ia fazer para o Senhor era algo grandioso. Vai ter uma oração ali, uma vigília ali de 3 pessoas, da sua célula ou da equipe dele, mas é algo grandioso. Não é menos importante do que uma conferência. Qual a diferença? A diferença talvez é que nós fomos enviados para uma conferência, ou que vai ter pastor de fora do Rio Grande do Sul, mas o nível de importância é o mesmo. Deus é o mesmo, sabe? Se é de Deus, como não vai ser grandioso? Uma vigília de 3 pessoas é menos importante que uma conferência? Lógico que tem, como eu posso dizer, tem objetivos diferentes. A conferência é uma vez no ano, a vigília pode acontecer toda semana, mas mesmo assim, deve ser levado a sério. Sabe aquela oferta na célula que você já tem decorado, Provérbios 3, 9 e 10, Malaquias lá, o livro de Malaquias, isso é importante também. Ou o louvor, chega na hora, você esqueceu do louvor, vai lá no YouTube, a primeira música, já larga lá na célula, sabe? Deus quer te usar através do louvor lá na célula, nem que seja pelo YouTube,
Deus quer te usar. Existe uma unção para essa pessoa. As pessoas precisam sentir a presença de Deus quando clicar lá no play do YouTube. Precisa vir a presença de Deus. Não por causa da música. Não por causa da letra da música apenas. Mas porque você esteve orando durante a semana, você se voltou para Deus para escolher um simples louvor. Mas não era um simples louvor. Era um louvor que estava no coração de Deus. O quebra-gelo também, sabe, são coisas tão simples, mas que podem mudar todas as coisas. E o terceiro e último ponto, seu propósito e planos serão bem-sucedidos. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Muito legal essa palavra, muito top, porque esse é o ano das portas abertas. E se esse é o ano das portas abertas, a gente pode ligar diretamente com essa palavra. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Mas nós não temos um só caminho, que é Jesus, tá? Mas não se refere ao caminho, a verdade e a vida esse. Esses caminhos que fala ali, se refere a todas as áreas de nossas vidas. Nós precisamos reconhecer o Senhor em cada área. Ele precisa reinar ali, para que a gente possa desfrutar de grandes coisas. A graça, ela está ali, ela está disponível, mas nós precisamos dar um passo, sabe? Tem os milagres, Jesus curou o leproso. Jesus curou o leproso e foi isso daí. Não ouviu mais falar do leproso. Acabou a história. Mas Jesus e Pedro andou com Jesus. Pedro andou com Jesus por muito tempo, sabe? Por 3 anos, depois até o final da vida dele. E o que aconteceu ali? Pedro desfrutou da graça. Quem anda com Jesus desfruta da graça. Quem não anda com Jesus pode desfrutar de um milagre que outro ali, orando, pedindo com fé. Mas andar com Cristo é você desfrutar de milagres todos os dias. Todos os dias você vê milagres, sabe? Os frutos do Espírito passam por isso. Na minha área profissional, eu lembro que eu trabalhava, uma das primeiras empresas que eu trabalhei era uma linha de produção, o dia inteiro ali, mesmo movimento. E era algo que eu ficava indignado, porque onde está Deus nisso? Eu não nasci para isso. Daí algo começou a mudar dentro de mim, e na verdade era algo dentro de mim que tinha que mudar. Porque quem diz que Deus não pode agir, mesmo meio quando eu estiver olhando só para a parede, trabalhando virado para a parede, sem ver ninguém. Deus pode fazer, Deus pode trabalhar, nada impede Deus de trabalhar. Mesmo se você estiver numa linha de produção, Deus é Deus. Deus não vai diminuir, a circunstância não vai parar. A circunstância não pode parar Deus. Sabe, então, esse é o ano das portas abertas. A graça nos dá um padrão maior, sabe? Ela nos deu um padrão maior, mas nós podemos viver tudo isso, sabe? A gente pode viver uma vida cheia de boas colheitas. Não só no ano das portas abertas, mas no ano que vem, depois do ano que vem, sabe? Sempre quando Deus te der uma palavra, nunca vai ser uma palavra ruim. Vai ser sempre uma palavra que vai te motivar, vai te abençoar ou te motivar a avançar e a crescer. Como eu falei antes, quem é cheio recebe os frutos, é consequência, pessoal. Consequência, se você precisa de algo, peça para Ele. Se você tem medo, peça coragem. Eu lembro uma passagem que fala do livro de Josué. Lá no iniciozinho, quando Josué assumiu o povo de Israel. Foi algo bem legal, porque o que Deus falou para Josué? Seja forte e corajoso. O Espírito de Deus já estava sobre Josué, sabe? Como eu posso dizer assim, de certa forma Josué era ungido. Josué, os olhos de Deus estavam para Josué, porque ele era o servo do Senhor naquela época. Ele era o cara que representava a Cristo naquela época. Representava por quê? Porque ele ia levar para a promessa, assim como Cristo vai nos levar para a promessa, amém? Mas então Josué teve que ser forte e corajoso, porque Deus tinha dado uma missão para ele. Mas Deus nunca dá uma missão para nós, sabendo que nós não podemos cumprir ela. Ele vai estar conosco. Deus te deu uma célula,
Dependente de quantas pessoas tem. Você é membro de uma célula de 2 pessoas, glória a Deus. Glória a Deus. Quem vai trazer o crescimento é Ele. Não, o resultado da sua célula não tem nada a ver com como foi a multiplicação, se foi saudável ou não. Você é uma pessoa espiritual, que é do Espírito, Deus vai mudar todas as coisas. Lógico que é bom uma multiplicação natural, mas se uma multiplicação saudável, mas se não for tão saudável, não vai afetar. Não afeta quem Deus é, não vai afetar os frutos da célula. Não deve, porque Deus é quem faz. Deus é quem faz, logo não tem a ver tanto, sabe? Mas quando nós somos naturais, nós vamos querer culpar nossos líderes, vamos querer culpar outras pessoas. Por quê? Porque nós não queremos olhar para nós. Nós não queremos olhar para o Senhor, que vai nos dar uma direção correta, vai fazer todas as coisas fluírem, sabe? Da mesma forma na sua casa também. Ali que os frutos do Espírito serão testados, sabe? Com as pessoas mais próximas de você. Ali começa a obra. Sabe aquela frase, fica em Jerusalém? É usado para muitos contextos, né? E de certa forma, até certo ponto, nós podemos considerar isso. Nossa casa é Jerusalém, sabe? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo lá. Se você conseguir vencer seus desafios dentro de casa, na rua vai se tornar muito mais prático, sabe? Lá você mostra quem você é sem as suas máscaras, sabe? A não ser que daqui um pouco, suas máscaras começam a cair dentro de casa. Começa a aparecer o fruto do Espírito. Mas como os frutos do Espírito, realmente quem você é. Sua verdadeira identidade, ela está ligada com os frutos do Espírito. E não com uma pessoa chata, ranzinza ou sem controle. Sabe? A máscara nossa é, na verdade, tudo de ruim que tem em nós. É a nossa alma. Porque a nossa verdadeira identidade mostra que nós estamos em Cristo. Sabe? Então, quando nós temos o comportamento errado, eu posso dizer que nesse momento nós estamos usando máscara. Por quê? Porque a nossa identidade real é de filho. O filho tem uma nova realidade. Então, Deus não nos manda ser perfeitos. Por quê? Porque Ele nos deu o Espírito Santo. Deus não diz que a gente vai acertar em tudo. Mas Ele diz que nós precisamos buscar a santidade. Mas é fácil você buscar a santidade se você é cheio. É fácil multiplicar a célula se você buscar cada vez mais ser cheio do Espírito. Sabe? Minha conversa aqui não é apenas com membros. Eu não consigo conversar apenas com membros e visitantes. Porque eu não enxergo apenas membros e visitantes. Eu enxergo líderes. Sabe? Porque vocês têm o Espírito Santo em vocês. E todo aquele que tem o Espírito Santo, ele tem a vocação para líder. Por que isso? É algo... mas não leva jeito para isso. Mas quem leva jeito de verdade é o Espírito Santo. E se você não leva jeito, é melhor ainda. Melhor ainda para Deus trabalhar. Porque quem leva jeito, esse aí dá trabalho, sabe? Então, simplesmente se volte para o Senhor, sabe? Queira ser o povo que vai entrar no reino, que vai herdar a recompensa do Senhor. Amém, pessoal? Glória a Deus. Queria pedir para vocês colocar de pé. Vamos estar orando, sabe? Todo mundo tem seu desafio, sabe? Eu tenho um pecado que eu não consigo vencer. Eu tenho uma mania que eu não consigo vencer. Eu sou muito chato. Eu minto. Ou eu faço isso e aquilo e eu não consigo vencer. Não vai adiantar. Talvez você pedir, Deus, eu não quero mais ser mentiroso. Diga assim, Deus, eu quero ser verdadeiro, sabe? São características que você recebe, vai iluminar na sua alma e vai refletir na sua vida, amém? Então se volte para Ele e fale com Ele. Pai, em nome de Jesus, nós te damos liberdade, Deus, para o Senhor agir em nossa vida, para que possamos, Pai, viver coisas novas nesses dias, Pai, que nós possamos viver o Teu sobrenatural, e acima de tudo, que possamos, Pai, viver os Teus milagres, as Tuas maravilhas em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. E sabemos, Pai, que tudo que nós precisamos é do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Jesus. Você que está no seu lugar,
Se volte para Ele. Não é o seu esforço, mas é o Espírito Santo que vai te transformar, que vai te encher, sabe? Na dúvida, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de Deus, busque a Ele, sabe? A coragem é você não ter vergonha de falar com Deus, porque o irmão está do seu lado. A ousadia que você recebe do Espírito Santo, você vai esquecer a pessoa que está do seu lado e apenas falar com Ele, porque Ele é Deus. Ele merece ouvir a sua voz. Quem importa mesmo é a opinião dele, não do seu irmão. Então erga a sua voz e fale com Ele. Ó Espírito Santo de Deus, te damos liberdade para o Senhor falar conosco nessa noite, para o Senhor nos transformar, para que os frutos do Teu Espírito Santo venham se manifestar dentro de nós. Que possamos, Pai, cada dia mais sermos parecidos contigo, Jesus. Que possamos cada dia mais, Pai, vivermos o propósito que o Senhor tem. Feche seus olhos, fale com Ele. Erga sua voz de oração. Quem cria o ambiente é você. O Espírito Santo já está aqui com você. O Espírito Santo já está com você. Apenas cria o ambiente. Quando você ergue sua voz, o irmão do seu lado se encoraja. Erga sua voz e fale com Ele. O Ramanarabá, Suricanda Larabaxê, Remanarabá, Surianderecanda Larabachô. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade, Pai. Te damos liberdade para que a Tua natureza se manifeste em nós. O Teu amor. Quem o Senhor é, Pai, vindo fazer parte da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Sabemos que não tem nada a ver conosco, mas tudo a ver contigo, Jesus. Não tem a ver com as nossas fraquezas, mas tem a ver com o Teu poder que se aperfeiçoa em nós, Jesus. Se você não sabe o que falar, ore em línguas, profetize, declare aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Oh, Ramanarabá, Suricanda Larabaxê. Nós oramos por cada família aqui, Jesus. Nós oramos por cada visitante, Pai. Que a marca, o selo do Teu Espírito Santo, o Teu amor, venha fazer parte da vida de cada um, Pai. Todos desejando. Em nome de Jesus, nós te damos liberdade, Pai. Que o Teu reino venha, Deus. Que a cultura do Teu reino, Pai, venha ser manifesta aqui, Jesus. Nas nossas casas, no nosso trabalho, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Ouvindo o som que vem do céu. Seja ousado a falar com Ele. Se você está passando por algum desafio, você pode falar com Ele. Traz línguas de fogo, a solução para todos os nossos problemas é ser cheio do Espírito, que é o próprio Cristo quem soluciona, é o próprio Cristo quem nos encoraja a vencer. Seja ousado nele. Se Deus te impulsionar a falar algo com seu irmão, falar algo, fale para ele. Seja profeta, seja a boca do Senhor nessa noite. Manifeste aquilo que está dentro de você. Erga suas mãos, fale com Ele. Um só coração, uma só voz. Se você acha que você precisa de um fruto do Espírito, se você acha que você precisa imediatamente mudar em algo, se você acha que sua vida precisa mudar, que você precisa ser mais cheio do Espírito Santo, passa aqui na frente. Os obreiros, os discipuladores vão estar orando por você. Mas
não deixa de desfrutar dessa oportunidade. Busque ser cheio de Deus. Fale com Ele. Deixa Ele te batizar com o Espírito Santo, com fogo. Deixa Ele te encher de coragem e de ousadia. Batiza-nos, vento impetuoso. Santo, santo, santo. Batiza-nos. Fale com o Senhor. Senhor Jesus, tua presença, Pai, é maravilhosa, Jesus. Tua presença, Pai, é o que nos transforma. Que possamos nesses dias te contemplar, que possamos nesses dias ouvir a tua voz falando conosco, Pai. Que possamos ouvir a tua voz, Pai, que é o que importa em nossas vidas, Pai. Queremos viver o teu propósito, queremos cumprir o chamado, Pai. Os obreiros, discipuladores, peço que orem pelas pessoas aqui na frente. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos liberdade. Você que precisa de oração por algum motivo, passe aqui na frente também. Os obreiros estarão orando por você. Independente da situação, da circunstância, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar a sua vida. Isso não tem a ver com você, tem a ver com Ele. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que salva, liberta, transforma. O Senhor é o Deus que muda a sua história e o seu futuro. Em nome de Jesus, Espírito Santo, o Deus de milagres, o Deus provedor, Ele está nesse lugar e Ele quer prover na sua vida, porque Ele é teu Pai, porque Ele te ama, porque Ele te escolheu. Não foi você que escolheu Ele, mas foi Ele que escolheu você antes mesmo de você ter nascido. Ele tem um propósito na sua vida. Para Ele você não é qualquer um. Então se volte, fale com Ele, tenha ousadia em falar com seu Pai. Um só coração, uma só voz, uma canção. Vento impetuoso, traz linguagem. Declare essa canção. Erga suas mãos e declare com intensidade, porque é para o Senhor. É para o homem que morreu na cruz por você. É para o homem que te escolheu. Seja como Paulo, se considere um devedor. Adore a Ele, Espírito em verdade. Traz linguagem de fogo. Batiza-nos, batiza-nos. Derrame mais vento impetuoso. Traz linguagem de fogo. Essa é para ser cheio do Espírito Santo. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a circunstância que tem tirado sua paz. Não abaixe sua cabeça para a circunstância. Não abaixe a sua cabeça para o inferno. Mas olhe para Cristo. Seja forte e corajoso. Seja ousado. Porque foi assim que o Senhor te fez. Assim é o Espírito que habita dentro de você. E você é assim. Essa é a sua verdadeira identidade. A sua natureza. Todas as coisas passaram e coisas novas foram feitas. Se você não sabe o que orar, o que falar, comece a orar em línguas. Comece a falar com o Senhor em línguas.
Você não vai saber o que está falando, mas o Espírito Santo dentro de você vai estar orando, falando diretamente com Deus de tudo que você precisa, orando pelo seu passado, presente e futuro. Fale em línguas, profetize. Inunda tua igreja com tua glória, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Somos gratos a Ti, Jesus, pela oportunidade, frutos do Espírito. Podemos ver o Senhor se manifestando em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, em cada momento, Deus, em cada momento, vamos ser surpreendidos com uma experiência a mais, com algo que vai nos levar a crescer a novos níveis de experiência e relacionamento em Deus, que vai nos levar a desfrutar de novas coisas também, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, único digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí, ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí.